Rose Martins para a gente falar de geopolítica. Deixa eu colocar a Rose aqui na tela. Rose, bem-vinda, Rose, aqui no Noite Brasil. Não era para ser eu, mas vamos trocar essa ideia, vai ser massa. Boa noite, Eri, boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, eu tinha te mandado uma mensagem aí, porque eu estava acompanhando também a transmissão. Se você quiser esperar mais um pouquinho, para mim tá de boa, mas se você quiser, a gente pode tocar também. Se quiser voltar um pouquinho para a transmissão. Não, vamos tocar, que eu já não aguento mais olhar para os ministros da STF, esse julgamento todo. Tá certo. Meu Deus do céu. Foi complicado. E, Rose, um dos pontos que o pessoal no chat ontem, hoje, durante o julgamento, acho que ontem, principalmente por conta daquele episódio do assassinato, né, do atentado ao Charles Kirk, nos Estados Unidos, que era um apoiador do Donald Trump, foi baleado, né? E muita gente se perguntando agora, né, com a condenação oficializada de Bolsonaro, com a pena já dada, com a condenação também das pessoas que participaram ali da trama golpista, fica-se a questão de como os Estados Unidos pode reagir, né, a esse fato, a esse acontecimento, até porque nos últimos dias, inclusive, a porta-voz da Casa Branca deu uma declaração falando que os Estados Unidos, quando foi perguntada sobre o julgamento de Bolsonaro, ela respondeu que os Estados Unidos está disposto, né, a usar a força, se necessário, para garantir a liberdade de expressão. Até que ponto, Rose, tu acha que isso é uma bravata? Até que ponto isso pode ser verdade? E como ficam as relações entre Brasil e Estados Unidos a partir desse momento onde as tensões tendem a crescer por conta da condenação de Bolsonaro? Olha, Eri, assim, quando a gente vai falar do Donald Trump, eu sempre começo com duas coisas. Primeiro, que ele é muito imprevisível, e segundo, que ele é muito bravateiro, né? Ele prometeu um choque na economia brasileira com as tarifas, e quando soltou lá o pacote de sanções, tirou quase 700 produtos. Né? Então, ele promete muito e cumpre pouco. E eu acho que a gente tem que levar em consideração que ele está com problemas internos complicados, assim, porque a gente teve esse assassinato agora, isso não é exatamente um problema para ele, inclusive isso pode ser uma oportunidade para essa escalada autoritária que ele pretende nos Estados Unidos, né? Ele já está fazendo alguns testes, ele fez uns testes enviando a Guarda Nacional nos protestos de Los Angeles, mas também para a cidade de Washington, depois prometeu fazer em outras cidades, tem confrontado as universidades, mesmo o Poder Judiciário dos Estados Unidos. Então, ele tá fazendo uns testes de escalada autoritária, e esse assassinato pode até servir como uma boa oportunidade para ele. Eu, assim, sinceramente, levando em consideração esse quadro interno dos Estados Unidos, de maio para cá, o Donald Trump também tem aparecido pior nas pesquisas de popularidade. A inflação de alguns produtos brasileiros lá já está dando resultados, como é o caso da carne, do café. Eu não acredito que ele vá fazer muita coisa em relação ao Brasil, exatamente por conta do julgamento do Bolsonaro. Eu tenho dito que o que é mais preocupante é essa movimentação em torno da Venezuela, que ela não é direta no Brasil, mas ela tem implicações no Brasil, ela tem um potencial altíssimo para virar também um problema brasileiro. Mas agora, assim, no curtíssimo prazo, eu acho que eles não vão, talvez algum outro tipo de sanção contra os ministros, ou tarifas em mais alguns produtos, mas eu acho que usar força bruta mesmo em direção ao Brasil, eu acho que é muito arriscado, e eles não vão fazer agora. Eu acho que ele tinha ali um certo compromisso com o Eduardo Bolsonaro. Não que o Eduardo Bolsonaro tenha acesso direto ao Trump, mas a gente não deve minimizar o papel dele nesses últimos meses. Ele tem um acesso à extrema-direita norte-americana, ao Steve Bannon, mais exatamente. E o Steve Bannon volta, né, para esse círculo de poder do Donald Trump depois que o Elon Musk desembarcou. E foi logo quando o Trump volta a olhar para o Brasil, né, e o Eduardo Bolsonaro já estava lá. Então, eu acho que, assim, o Eduardo Bolsonaro pode tentar mais alguma medida
mas eu não acho que vai ser nada em que o Brasil precisa ficar muito preocupado do ponto de vista econômico ou de uma intervenção direta externa militar no Brasil. Agora, a questão da Venezuela, ela tem impressões. Ouvindo? A minha imagem sumiu aqui, voltou. Vocês estão me ouvindo bem? É porque acontece, eu não estou na minha casa, eu tô em São Paulo e a minha internet aqui, por incrível que pareça, é pior do que a minha internet em Minas. Então, toda vez que eu estou participando, eu ouvir, tá? Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Rose, tu está falando desse conflito da Venezuela como um conflito mais, inclusive, perigoso para o Brasil, também para a região, né? Significaria eu sou um pouco leigo, né, em geopolítica, né? Eu uso mais eu consulto meus amigos que estudam essa coisa, mas me parece que seria uma ofensiva até relativamente inédita na região, né? Claro que os Estados Unidos já veio, já ocupou, já esteve aqui, mas não nesse patamar de ofensiva como aparenta que está sendo essa questão dos Estados Unidos com a Venezuela. Você falou, inclusive, do quanto essa questão ela deveria ligar o alerta do Brasil mais do que essas bravatas de Trump, né, sobre o julgamento de Bolsonaro. E se isso teria a ver com as descobertas das terras raras ali na fronteira com a Venezuela, de certa forma, o quanto isso pode impactar pode ser decisivo nesse conflito, né? A recém-descoberta de novas terras raras ali na fronteira com a Venezuela, que, de certa forma, me parece que está um pouco ligado. A gente recebeu Euclides, eu acho que ontem ou anteontem, eu estou meio... tanta coisa essa semana que eu estou perdido de dia. E ele falou um pouco sobre essa necessidade dos Estados Unidos ir atrás da Venezuela, muito também por conta do petróleo, das reservas de petróleo venezuelana, por conta da situação de inflação, de problemas econômicos que o governo Trump está tendo que lidar, até dos efeitos dessas tarifas. Como é que tu enxerga um pouco esse quebra-cabeça geopolítico aqui na região e os efeitos desse conflito no Brasil? Tá, a sua fala falhou um pouquinho para mim, só na parte que você conectou com as terras raras, mas você estava falando das terras raras que foram descobertas no Brasil, certo? Se como isso tem relação com os Estados Unidos? Você acha que isso pode ter algum impacto, se isso pode fazer a gente ligar ainda mais o alerta com relação a esse conflito da Venezuela, terminar sobrando um pouco para a gente também. Olha, essa questão das terras raras é bem interessante mesmo, porque desde que o Trump tomou posse, ele mostrou que ele tem interesse na aquisição de terras raras e ele tem alguns diferentes cenários para lidar, né? Os Estados Unidos compram muito mineral crítico, as terras raras fazem parte desse conjunto de minerais críticos. As terras raras, se não me engano, é um conjunto de 17 elementos que é usado na indústria de altíssima tecnologia, inclusive de defesa, e dentro do grupo dos minerais críticos tem também o lítio, urânio, nióbio, se não me engano, enfim, esse tipo de material que é usado em alta tecnologia e setores estratégicos. Eles compram muito da China, mas a China, como a gente sabe, né, dispensa entrar em detalhe, tem uma produção que é altamente estratégica e que muitas vezes eles interrompem o comércio a depender, né, do que se pensa estrategicamente ou não. E esse foi um dos pontos de atrito entre a China e os Estados Unidos nesse governo Trump 2, né, em que a China acho que está querendo fechar a torneira, porque os Estados Unidos não têm reservas e não produzem terras raras. A China é o maior produtor mundial, e existe um estudo que coloca o Brasil como o segundo maior detentor de reservas de terras raras e minerais críticos. Só que no Brasil, aqui no Brasil, a gente não tem a capacidade de exploração e refino que os chineses têm. Por exemplo, a gente explora muito lítio, né, que faz parte do grupo de minerais críticos.
principalmente no norte de Minas Gerais, e o Bolsonaro, com um decreto, abriu as portas do Brasil para a exploração estrangeira de lítio. No caso das terras raras em específico, a gente tem baixíssimo potencial a gente não consegue fazer o refino e a exploração, e nesse momento, o Ministério das Minas e Energias, em conjunto com a presidência, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, está tentando formular uma política de refino, de comercialização, enfim, uma política estratégica em torno das terras raras, que, se não me engano, a capacidade de refino do Brasil é de 5%, e isso com uma empresa dos Estados Unidos. Então, o interesse dos Estados Unidos com os chineses era apertar as tarifas para os chineses continuarem vendendo as terras raras. No caso do Brasil, é influenciar nessa política que está sendo construída, é fazer pressão para como essa política vai ser construída, vai fazer que nem o lítio, com um decreto, vai deixar que as empresas canadenses, os chineses, venham e explorem do jeito que quer? Tanto que eles querem fazer pressão que o Gabriel Escobar, que é o encarregado de assuntos estrangeiros, de negócios estrangeiros da Embaixada dos Estados Unidos, participou de uma reunião com o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, para falar que eles estavam interessados na construção dessa política, da política nacional para as terras raras. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Que ele queria, né, e além do Ministério das Minas e Energia, sempre tem essas organizações, como o Instituto Brasileiro desculpa, eu acabei de falar o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, eles participam também da construção. Então, no caso do Brasil, eles querem fazer pressão. Tanto que foi muito curioso quando o Fernando Haddad saiu para falar que estava na discussão as terras raras do Brasil, porque ou eles querem fazer pressão na forma como essa política vai ser construída, ou eles querem colocar, porque não está claro ainda como é que vai funcionar isso no Brasil, ao contrário do lítio, por exemplo. Ou eles querem colocar mais empresas aqui para fazer a retirada do recurso bruto sem valor agregado, ou seja, tirar uma riqueza, um mineral altamente estratégico do Brasil para os Estados Unidos fazerem o refino. No caso da Ucrânia, por exemplo, que isso também entrou lá na discussão para a ajuda dos Estados Unidos, e teve até aquela audiência pavorosa lá no Salão Oval com Zelensky, ele também estava interessado nas terras raras, mas ali também tinha um estudo em torno da viabilidade de exploração e refino na Ucrânia, e também porque uma parte das terras raras está hoje no território do qual a Rússia tem controle. Então, eu fiz esse apanhado para dizer qual que é assim, ele está perseguindo essa questão das terras raras em diferentes cenários, e no caso do Brasil, me parece que é esse, fazer uma pressão no governo para que o governo flexibilize as regras dentro dessa política e que os Estados Unidos possam atuar aqui. Então, é perigoso. Levando em consideração o lobby dos Estados Unidos, é perigoso, principalmente porque a gente tem um governo de frente ampla. O ministro das Minas e Energias, às vezes, ele parece até que é um cara de esquerda nacionalista, né? Mas a gente nunca sabe. No caso da entrega da concessão de energia elétrica para a Enel em São Paulo, foi outra história. Mas, enfim, é perigoso por causa disso. A gente tem um governo que a questão nacionalista não está absolutamente clara. A gente tem até o deputado Glauber falou sobre isso, né? Que soberania, porque questionaram ele, mas fazer o refino, a exploração das terras raras é altamente poluente. Ele falou, a soberania passa também por decidir se vai fazer o refino ou não. Então, no caso do Brasil, a pressão está sendo construída, e depois esse assunto acabou ficando de lado, porque é fácil também os Estados Unidos no caso da preocupante, como a Venezuela entra no cálculo dos Estados Unidos, e por ser um país muito próximo da gente, porque o Marco Rubio, que é um ferrenho anticomunista, e é dessas figuras meio adoidadas da extrema-direita, ele não era tão assim, não, mas ele pegou essa questão do MAGA, enfim, ele já disse várias vezes que quer
que é a nossa região, volte para o que eles chamam de quintal dos Estados Unidos, né, para a esfera de influência dos Estados Unidos. E a Venezuela aqui é um obstáculo, não só por causa do governo da Venezuela, da orientação política e econômica da Venezuela, também os parceiros que a Venezuela tem, que é a Rússia e a China, inclusive na compra, no caso da Rússia, da compra de armamentos. Então, a Venezuela acaba sendo os Estados Unidos, mais anti-hegemônico e etc., e acaba sendo um adversário perfeito para os Estados Unidos criar, por exemplo, essa balela de que a Venezuela, de que o Maduro faz parte de um cartel, de que no chat falando que eu estou travando muito. Gente, 1000 desculpas. A minha última participação aqui, eu pedi desculpas para a Thalita também, porque realmente eu estou fora de casa e minha internet que não é boa. Mas está dando para entender como é que tá? Eri, eu não estou te ouvindo. Você está desligado. Tirar do mudo. Não, tá dando para entender. Tá cortando um pouquinho, vez ou outra corta, mas é isso. Um pouquinho de paciência e boa vontade dá para rolar sim. Então vamos ter calma, gente. Ai, que desculpa, gente. Falha contra a gente. Eu fico pé da vida com isso, mas é porque eu tô fora de casa e não, mas tá tranquilo. Tá, deixa eu só fechar, então, porque eu acho que eu dei algumas voltas. No caso do Brasil tem isso, tem a questão dos minerais críticos, que eu acho que a vontade deles é exercer pressão, né, na construção dessa política, junto da embaixada, junto de acadêmicos brasileiros que fazem parte desse lobby estadunidense no Brasil, junto da mídia, exercer algum tipo de pressão no governo, para o Brasil ser um ambiente, desde já mesmo que a extrema-direita autonômica que vem, desde já um ambiente seguro para a obtenção de terras raras por parte dos Estados Unidos, que eles possam encher de empresa norte-americana aqui para explorar. E no caso da Venezuela, a Venezuela também, não tem só essa relação, além da influência chinesa e russa na Venezuela, e como os Estados Unidos querem retomar a América do Sul como sua área de influência, e aí a Venezuela aparece como um adversário perfeito, né? Porque é um país que está sancionado, é um país que tem muitas vulnerabilidades, e o Brasil, às vezes, pode se colocar numa situação de que acha que não porque o presidente Lula disse, né, que ele não quer se meter nessa briga da Venezuela, mas as coisas não são bem assim, não se trata de querer ou não. Quando a gente quando um Estado poderoso, como os Estados Unidos está falando, de cercar um país que faz fronteira com a gente, isso vira um problema da gente mesmo que a gente não queira. Mas, assim, o Lula até falou que vai né, denunciar isso na Assembleia das Nações Unidas, etc., mas eu acho que talvez não seja o caminho mais adequado. Mas, enfim, o Brasil e a Venezuela tá nesse cálculo do Donald Trump, e eu acho que também não conseguiram, né? A pressão que eles queriam fazer no STF, no governo, não deu certo. Tu falou um pouquinho sobre essa disputa das terras raras e dessa... Eu estou vendo aqui que o Augusto Heleno só pegou 21 anos. 21 anos. Dino já tinha dito que o pessoal possivelmente ia dar uma aliviada porque a participação dele é menor. E além disso, ele é idoso, aí desconta um monte de coisa, né? Da pena. Mas... pois é, não vai nem viver para isso tudo, eu acho. O pessoal tá bem antipunitivista, assim, no STF. Tá bem para frente, como a gente diz aqui. Ô, Rosé, esse debate das terras raras, inclusive no Brasil, como você falou já da posição de Fernando Haddad sobre o manejo dessas terras raras no Brasil, o quão central essas riquezas, porque, por exemplo, eu só ouvi falar de terras raras muito recentemente, depois que esse debate veio à tona, eu não sabia exatamente o que significava terras raras. Muita gente ainda tem essa dificuldade de entender exatamente o que é, que você falou dos metais, agora a gente tem uma noção maior, né, de que são metais usados na indústria de alta tecnologia, né?
O quão central isso é para a soberania nacional, já que a gente está falando muito de soberania, né, uma pauta muito que está, por assim dizer, na moda, né, que está sendo usada, bastante usada pelo governo, até por conta da ofensiva de taxas, né, que o governo dos Estados Unidos impôs ao Brasil. O quão importante é o Brasil ter soberania em relação a essas terras raras? Se há algum indício de que o Brasil pode ter algum projeto soberano diante dessas riquezas que ele detém, e se há alguma chance do Brasil terminar usando, como saiu em algumas matérias que eu vi, usando essas terras para realmente negociar com os Estados Unidos para que essas sanções sejam mais aliviadas ainda e terminar colocando as terras raras em jogo, se isso é possível de fato ou não. Voltei. Se era para... Qual é a chance, no final da sua pergunta, se era qual que é a chance do Brasil usar na mesa de negociações para tarifas, né? Isso. Curiosa que aconteceu, né? O Fernando Haddad, ele logo saiu dizendo que a questão das terras raras e dos data centers, e de cara que a gente tem é o seguinte, os Estados Unidos não estão a fim de negociar com o Brasil. E eles mostraram isso em diversos momentos. O Lula deixou claro que o Brasil estava procurando os Estados Unidos para negociar tarifas e que os Estados Unidos não responderam o Brasil. A embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, ela não foi recebida também pelo Departamento de Estado. Eles também não quiseram conversa com ela. O Bessent, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, marcou uma reunião online com o Fernando Haddad e, em cima da hora, desmarcou e foi se encontrar com o Eduardo Bolsonaro. Então, talvez, para a nossa favor, seja que eles também não querem, não estão a fim de negociar com o Brasil. Logo quando o Haddad falou essa questão das terras raras, passou-se uns 2 dias, o Lula estava em algum evento e ele fez uma fala improvisada falando que é uma questão que está em aberto, porque o ministro da Fazenda fala uma coisa, o presidente fala outra. Então, eu não sei exatamente dizer até que ponto isso pode ser levado em diante. O que eu sei dizer é que os Estados Unidos, no momento, não estão procurando o Brasil para fazer qualquer tipo de negociação. Né, isso pode mudar, como eu disse, o Donald Trump é muito imprevisível, isso pode mudar muito rapidamente. Sobre o potencial estratégico, eu não sei dizer também com muitos detalhes do potencial estratégico dos minerais críticos, das terras raras, eu não tenho muita especialidade nisso, mas, por exemplo, o lítio, que é um dos minerais críticos, a gente sabe que é usado nas baterias de carros elétricos. Nacionalizou o México, acho que, se não me engano, o Chile também nacionalizou o lítio, porque é considerado um mineral do futuro. Aqui no Brasil, e lá, as empresas canadenses estão fazendo uma festa. Inclusive, naquela época daquela briga do Elon Musk com o Brasil, não era só com o Twitter, não era só sobre o nosso mercado de carros elétricos, que ele estava achando que estava competindo muito mal com a China, era também sobre uma briga que ele estava travando ali para obtenção de uma empresa canadense com os chineses. Depois, nenhum dos dois lados da extração do lítio no Brasil. E depois, não sei se vocês se lembram, que ele chegou a dizer que ele participou do golpe na Bolívia, porque ele também queria ter acesso ao golpe da Bolívia. Não sei o quanto foi de bravata, mas claro que naquele momento ali, o lítio também estava, né, tava sendo cobiçado. Outros minerais que fazem parte desse grupo, bom, as terras raras, eu sei que é usado, acho que o cobalto também é um dos elementos, o urânio, né, que é usado na energia nuclear. Então, são minerais, assim, eu não saberia entrar na especificidade estratégica de cada um deles, mas eles são importantes para a indústria de alta tecnologia. E, bom, hoje em dia, a gente olhar para a soberania tecnológica e coisa que fazem está ligado à soberania de qualquer país. Então, isso está intrínseco à nossa soberania.
Eu acho que o presidente diz certo, nas nossas terras raras ninguém coloca a mão. Eu não entendi essa fala do Fernando Haddad. Eu não sei até que ponto isso é uma mesa de negociação. Mas, a nosso favor, eu acho que tem isso, né? Que os Estados Unidos não estão afim de negociar com o Brasil agora e não estão colocando isso em discussão. Tem uma questão que talvez o Brasil, que tenha uma certa ligação do Brasil com a Ucrânia, nessa questão das terras raras, é a viabilidade de exploração e o custo disso. Para eles, essa questão que eles não querem que o Brasil não iria ceder tanto numa mesa de negociação em torno desse tema. Não está muito claro ainda. Eu tenho as minhas dúvidas assim sobre qual é a posição do governo dos Estados Unidos em relação ao Brasil de fato, na questão das tarifas. Muita gente falou que era para enfraquecer o Brasil de uma forma muito substancial por conta dos BRICS. Eu não sei se isso é exatamente certo, porque o pacote de sanções de tarifas veio muito desidratado. Outra questão seria, eu acho que é mais dar um favor para a família Bolsonaro, para o Eduardo, nesse momento, um aceno e talvez criar um quadro interno da extrema-direita do que enfraquecer o Brasil de cara para os BRICS. Eu acho que não é essa a questão. Acho que por isso, então, é que eles não estão tão engajados nessa mesa de negociações. Você colocou, inclusive, que essa tensão dos BRICS, né, e Lula, inclusive, chegou a vetar, né? O Brasil teve algum voto contrário à participação da Venezuela nos BRICS, e muito quando se fala nos BRICS, se coloca os BRICS como essa, pelo menos no senso comum, do debate público, o BRICS aparece como essa força que tem surgindo de multipolaridade, de que ele pode bater de frente com os Estados Unidos e cujo grande polo dessa força é a China, né? E os Estados Unidos estaria, né, fazendo um conflito com a Venezuela, tensionando com o Brasil, tem a questão da Ucrânia, tem a questão dos Estados Unidos em Israel e os Estados Unidos com a China. Essa foi até uma questão que a gente também a gente conversou durante a semana e que apareceu aqui, que é, os Estados Unidos têm perna para essa quantidade de conflitos no mundo inteiro, né? Parece que ele está fazendo conflito com quem aparece pela frente, né? Mas ele tem perna, de fato, diante dos problemas internos que ele está tendo, né? Mesmo problemas que possam beneficiar Trump, mas, por exemplo, a inflação também está com um problema de inflação internamente, um problema social que parece que é quase que a impressão que eu tenho, às vezes, olhando questões sociais dos Estados Unidos, é quase como uma bomba relógio, né, prestes a estourar. Os Estados Unidos têm condições de, além dos seus problemas internos, dar conta da quantidade de conflitos que ele tem bancado, sustentado direto ou indiretamente pelo mundo? Tá, Oiri, eu vou te pedir um minutinho só que eu vou tentar trocar aqui onde que eu tô conectada, porque as pessoas estão reclamando muito e com razão, porque é uma porcaria. Gente, enquanto Rose tenta retomar a conexão, né? Franci, nossa correspondente do Farol Brasil, no julgamento do STF, mandou aqui para a gente os vereditos de momento, né? Da dosimetria, que foi Bolsonaro, 27 anos e 3 meses, Walter Braga Neto, 26 anos, sob protesto de Flávio Dino, né? Flávio Dino ficou chateado, queria mais, né? Achou pouco, eu também. Almir Garnier, 24 anos, Anderson Torres, 24 anos, General Heleno, um dos seres humanos mais repulsíveis que existe na face da Terra, 21 anos, Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos, Mauro Cid, 2 anos. Por que Mauro Cid, 2 anos? Porque Mauro Cid é o delator, ele tem um acordo de delação premiada. Então, o acordo de delação premiada faz com que o Mauro Cid tenha uma pena diferenciada, um tipo de pena diferenciada, e nossa correspondente Franci, né, que está fazendo esse favor a gente, maravilhosa Franci, tá, acabou de dizer que agora é o Alexandre Ramagem, né, vai vir a punição de Alexandre Ramagem. Rose voltou aqui para a gente continuar, peraí. Ai, gente, eu acho que agora vai dar, hein?
Agora vai, hein? Agora você não está nem travando. Eu quero pedir desculpa, gente, porque eu sei que é um saco assistir as pessoas travando, mas assim, por incrível que pareça, eu estou em São Paulo, minha internet aqui é pior do que a minha internet do interior de Minas. Mas olha, Rosa, eu morei 1 ano e pouco em São Paulo e antes eu morava aqui, morava no Recife, num bairro periférico que era, sabe aqueles postos que tu olhava e dizia assim, é impossível saber que fio é o que é energia, o que é internet, o que é telefone, se é que aquele fio tem alguma função. E a internet lá era maravilhosa, não caía de hipótese nenhuma. Mas a internet de São Paulo cai demais, pô. E é muito estável, impressionante. Eu acho que é porque é muita gente, sei lá. É muito ruim. Eu tô evitando até aceitar convite, porque tá muito ruim mesmo. Eu faço programa lá no Ópera, tá ruim. Eu tive que fazer um programa no domingo. Mas, enfim, a sua pergunta foi se os Estados Unidos conseguem, né, bancar. Consegue dar conta. Olha, tem muitas questões, né? Porque realmente o Donald Trump está numa. A situação para ele não está muito boa internamente, porque ele tentou dar um cavalo de pau com as tarifas, fez esses testes aí com o envio da Guarda Nacional para algumas cidades. Tem a questão de tá começando a aparecer os resultados das tarifas com o aumento da inflação. Ele está perdendo a popularidade também, desde maio ele tem caído inclusive agora entre os seus eleitores, porque no início os seus eleitores realmente apoiaram aquela política insana contra os imigrantes, mas depois isso acabou impactando uma série de aspectos da vida dos Estados Unidos, né? Até a forma de encontrar pessoas para fazer serviços básicos. Então ele está, e muita gente perdendo dinheiro com essa questão das tarifas também. Inclusive, tem muitos vídeos de brasileiros que moram nos Estados Unidos mostrando o preço absurdo da carne. Então, ele está já enfrentando alguns problemas. A questão é que, assim, ele tem uma política externa muito agressiva, ele é uma figura muito imprevisível, ele tem uma figura como o Marco Rubio, que tem essa questão da América Latina, de como enxerga a América Latina, de como enxerga a China, ele é um ferrenho anti-China, no sentido mesmo de, digamos, para tentar atacar a China no sentido ideológico, assim, né, o coração do sistema chinês, porque ele é um ferrenho anticomunista. A posição dele em relação à Rússia agora deu uma certa deslocada por causa dessa questão do Donald Trump de terminar a guerra, mas ele era também um ferrenho anti-russo, ele defendeu a guerra da Ucrânia, defendeu a ajuda para a Ucrânia. Ele tem uma posição, em relação à Rússia, a posição dele é um pouco ambígua, mas em relação à China e à América Latina, não, por exemplo. E eles, eu não sei assim até que ponto isso pode ser racional do ponto de vista interno e externo, né? Se as dificuldades que ele enfrentar internamente vão justificar uma política externa talvez mais isolacionista, ou se ele vai querer dar realmente um cavalo de pau justamente para usar a política externa como um trunfo interno. Isso ainda não está claro. Agora, quais são as capacidades dos Estados Unidos? Aí eu acho que a gente entra numa discussão sobre a própria hegemonia dos Estados Unidos. Eu não sou muito partidária dessa visão de que os Estados Unidos... Eu acho que eles estão passando por uma crise de liderança, é óbvio, mas que os Estados Unidos vão ser derrotados amanhã. Até porque essa crise de liderança deles, eu acho que começa pelo menos em 2008, nós estamos em 2025. Então, os Estados Unidos ainda são uma potência militar, uma potência nuclear. Os Estados Unidos ainda têm uma predominância política muito forte em várias partes do mundo. Eles têm uma capacidade de coordenar políticas econômicas em uma grande parte do mundo também. Vamos ver o que aconteceu na Europa, tanto em relação ao aumento de gastos dos países que fazem parte da OTAN, eles aceitaram se comprometer a gastar 5% do seu PIB em defesa, tanto com o acordo de tarifas que saiu de lá. No caso do Oriente Médio, o Catar acabou de ter sua soberania violada por Israel, e estão muito putos e falando que vão retaliar,
mas há poucas semanas atrás eles se comprometeram a fazer investimentos nos Estados Unidos, quando o Donald Trump visitou lá a região. Então, assim, eles estão passando por uma crise de liderança, sim, que talvez coloque suas capacidades de poder relativo em xeque, sim, mas ainda são uma potência militar, ainda tem hegemonia política em várias partes do mundo, mesmo aqui na América do Sul. O Equador e a Argentina já se comprometeram a auxiliar os Estados Unidos nisso que eles estão chamando de combate ao narcotráfico. Então, eu acho que existe uma construção de um outro polo, que é o polo sino-russo, com políticas contra-hegemônicas, né, de certa forma confrontando a hegemonia dos Estados Unidos, mas eu não minimizo também o poder que os Estados Unidos ainda têm no sistema internacional. Eu não acho que eles vão ser derrotados amanhã por esse polo sino-russo. Eu acho que a gente está vivendo um período em que o mundo vai, a cada dia, deixando de ser unipolar, que assistimos nos anos 90, dos Estados Unidos como a única força, como poder hegemônico único, para a construção de um mundo bipolarizado. Eles estão passando, nesse momento, por uma dificuldade tecnológica em relação aos chineses, comercial tecnológica. Mas isso não significa o fim dos Estados Unidos. Eu não estou aqui dizendo que eles estão em melhores condições de briga, mas, por outro lado, eu não vejo, por exemplo, os BRICS, mesmo muitos entusiastas dos BRICS, eu vi recentemente que tem até dito isso, que há muita ilusão em torno dos BRICS, né, dessa construção de um novo mundo. Por exemplo, a gente não vê os BRICS fazendo nada em relação aos palestinos, que eu acho que é a questão central da humanidade. Então, eu acho que a gente está caminhando muito mais para uma nova bipolarização do mundo com esse eixo sino-russo do que propriamente com os Estados Unidos sendo derrotado daqui a 2 anos. Né? E o dólar, existe, por exemplo, no caso da moeda, existe um esforço de desdolarização. Muita gente saiu para comemorar que o BRICS ia lançar uma moeda, isso não é verdade. Né? Existe um esforço de comércio em moedas locais entre os membros dos BRICS. O banco faz alguns avanços, mas também não é nada que a gente vá dizer que daqui a 1 ano a gente vai abandonar o dólar como moeda internacional. Até porque, Eri, é muito difícil uma transição hegemônica, ou seja, transição hegemônica hoje significa a derrota dos Estados Unidos para emergir outro Estado hegemônico, sem o uso da violência, né? Sem uma guerra, mesmo que essa guerra não seja direta ou no território de algum desses países. E é algo que os chineses estão evitando a todo momento. Então, eu acho que há um acirramento das disputas, uma nova bipolarização, e a minha resposta para dizer que os Estados Unidos têm força para lançar tantas brigas com os BRICS, talvez não tenha, mas isso não quer dizer que os Estados Unidos também vão desaparecer enquanto potência ou mesmo como nação hegemônica. É aquela coisa, né? Às vezes a pessoa não tem cacife para bancar tanta briga, mas tem cacife para infernizar a vida dos outros, né? E isso é o suficiente naquele momento. Você falou sobre... Oi. Claro que, assim, tem algumas questões que são interessantes. Por exemplo, no caso da Índia, os Estados Unidos sempre tiveram a Índia como parceiro, né? Agora o Modi foi lá, deu um abraço no Trump, chamou ele de amigo, e a resposta do Trump foi tacar-lhe uma tarifa de 50%, porque a Índia compra petróleo russo e revende para a Europa. E aí ensejou uma reaproximação dos indianos com os chineses, né? E a gente não sabe o que vai dar nisso. Então, assim, ele está dando uns passos tortos. Mas e se o Trump não for, daqui 4 anos, a gente tiver outro presidente, um presidente democrata, que faça movimentos muito mais estratégicos no sistema internacional e tente captar de volta o capital político dos Estados Unidos no sistema internacional. As bases da hegemonia norte-americana, elas são fincadas em estruturas que começam na Segunda Guerra Mundial, ou um pouco antes. Então, para o Donald, quando ele foi eleito e ele prometeu muita coisa, eu até brinquei com isso. Para o Donald Trump cumprir tudo que ele está falando, ele vai ter que fazer uma revolução nos Estados Unidos e mudar totalmente a concepção
construída há décadas do Departamento de Estado e do Pentágono sobre a segurança dos Estados Unidos. É o caso dele, por isso que ele não acabou com essa guerra da Ucrânia. Não é tão fácil assim para ele. Ele teria que mudar a concepção dentro do próprio Partido Republicano do que é a hegemonia dos Estados Unidos e de como a Rússia entra no cálculo de manutenção dessa hegemonia. E como essa hegemonia está amparada, inclusive, na indústria de armas. Então, essa estrutura hegemônica dos Estados Unidos, para ela ser desfeita com um único governo, ele precisa realmente fazer uma revolução e acabar com essas instituições. Então, eu acho que tem um pouco isso também. Há uma certa ilusão de que eles estão acabando enquanto império, eles estão enfraquecidos. Mas e se mudar o governo dos Estados Unidos daqui 3 anos? E aí, como é que vai ser? Essas estruturas do Império Norte-Americano estão mantidas. E como você falou, né, são os Estados Unidos vêm, assim, absolutamente, pelo menos ali da época da Segunda Guerra, um pouco para trás, um pouco para frente, mas daquela época, né, assim, por exemplo, a pessoa que é da minha geração foi criada num mundo absolutamente dominado pelos Estados Unidos, onde, por exemplo, viver o que a gente está vivendo hoje, para mim, já é algo que aparece como uma grande novidade mundial, né? Como professor de história, assim, eu já estou cansado de passar por momentos históricos. Quando eu era criança, eu dizia, eu vou dar aula de história e eu quero viver acontecimentos históricos. Aí, desde a pandemia, eu me arrependo amargamente de ter dito isso uma vez na vida. E aí eu percebi que todos os acontecimentos agora são muito complicados, assim, muito incertos, como, por exemplo, essa transição que você está falando de um mundo de hegemonia absoluta dos Estados Unidos para um mundo multipolar que abre com isso muitas incertezas, muitos espaços de conflitos e etc. Falando em conflito, né, teve recentemente a flotilha, né, que foi bombardeada por Israel. Graças a Deus ninguém se machucou, né, ninguém foi ferido nesse processo, mas Israel, diferente da outra vez que cercou o barco, prendeu as pessoas e mandou de volta, dessa vez atacou o barco com pessoas, por exemplo, tinha a Greta, né, que é uma pessoa que tem repercussão internacional, né, não é simplesmente uma pessoa que você mata e ninguém vai falar nada, né? Você tem aqui para a gente, para o Brasil, você tem o Tiago, que tem uma força, uma representatividade importante dentro de grupos sociais, e fora outras pessoas, já foi uma organização da flotilha, né? Dessa campanha de solidariedade já maior do que foi o último, onde eles terminaram preso, né? Onde o próprio Tiago foi preso. E a gente vê, em paralelo a isso, não só os discursos de líderes de Israel aumentando o tom, subindo o tom, né, de ameaçar com ainda mais violência do que já tem. E você, em paralelo a isso, tem uma sensação assim, do público geral de que parece que Israel é aquele menino mimado que pode fazer tudo e nada vai acontecer. Inclusive, você chegou a falar de que o BRICS não tem feito muita coisa diante de um conflito que é o grande conflito da humanidade hoje em dia. Qual é a perspectiva que a gente tem? Por exemplo, o Gustavo Petro falou de que Israel precisa sofrer sanções econômicas e até militares pesadas. Por exemplo, o Breno Altman, que é um estudioso, né, desse tema, falando sobre a necessidade de que o que Israel está fazendo, somente uma intervenção mais violenta é capaz de impedir o avanço da violência de Israel sobre a Palestina. Qual é a esperança de, pelo menos, que haja uma mobilização internacional desse campo? Né? Você tem a África do Sul, já falou, a Colômbia, o México e alguns outros países, o próprio Brasil muito tímido, né? Lula, às vezes, é mais enfático do que a própria diplomacia brasileira, muitas vezes, em relação ao conflito. Então, qual é a esperança que a gente tem, tanto do Brasil, da posição do Brasil, quanto da posição de outros países, de que se crie uma campanha de solidariedade e que seja uma campanha efetiva, assim, de intervenção no conflito para que a gente consiga evitar um número ainda maior de mortos na Palestina? Olha, eu acho que a linha do é a mais acertada no momento. As coisas já passaram de todos os limites
e é necessário algum tipo de intervenção militar, né? Ele defendeu mais recentemente o envio de uma força de paz da ONU. Eu acho que essa linha é a melhor, eu acho que uma linha também que defende uma política coordenada e ampla, com adesão de vários países, de boicote, desinvestimento e sanções, pode criar também um aperto no Estado de Israel. Mas, assim, as perspectivas não são boas, porque, primeiro, as Nações Unidas não servem para quase nada mais. Eu tenho as minhas dúvidas também, eu sou muito cética com esse papel das Nações Unidas. Aliás, o Estado de Israel foi criado no âmbito das Nações Unidas, na Assembleia Geral. Então, dali não pode se esperar muita coisa. E as Nações Unidas é uma organização da hegemonia norte-americana, do pós-guerra. Não é uma organização que os países foram lá dançar ciranda e tá tudo muito lindo, agora vamos ter uma Assembleia Geral e vamos resolver os problemas do mundo. Tanto que existe um Conselho de Segurança com 5 países, e que um veto ali faz com o Conselho ficar congelado, sem capacidade de fazer nada. Né? Então, as Nações Unidas faz uma votação simbólica ali na Assembleia Geral, que não tem poder de força, faz umas notinhas de repúdio, fala que está muito preocupada, eu não aguento essa expressão, quando faz essas notas, o Itamaraty gosta muito disso, estamos assistindo com preocupação, olha, o mundo inteiro está assistindo com preocupação, evidentemente, a morte de crianças em escala industrial. Então, assim, eu não espero nada das Nações Unidas, a sociedade civil, a que mais tem feito alguma coisa é o caso da flotilha, né? Tem o Thiago, tem a Greta, tem um ator, acho que de Game of Thrones, tem uma deputada portuguesa, eu acho que tem também uma deputada francesa. Agora a flotilha dessa vez está com mais integrantes, né? Mais barcos também. E as manifestações ao redor do mundo foram muito grandes também, isso a gente precisa dar à justiça. Na Alemanha tem manifestação a favor da Palestina toda semana, as pessoas são presas, na outra semana as pessoas estão lá protestando de novo. Os Estados Unidos também tiveram muitas manifestações, os acampamentos nas universidades começam lá, então a articulação maior que a gente vê realmente está sendo das pessoas comuns, porque os países europeus disseram recentemente que vão reconhecer a Palestina como um Estado. Tá, mas qual Estado? Tem 700 mil colonos na Cisjordânia. Gaza está totalmente arrasada, sabe? Então, assim, é absolutamente vergonhoso o que a gente assiste em relação aos governantes, aos estados, quando o assunto é Palestina. É vergonhoso para o Brasil também. Hoje eu não tive tempo de ler, e eu quero ler, me parece que é uma matéria no Opera Mundi, de que tem dados de que o Brasil zerou as exportações de petróleo para o Estado de Israel em 2025. Eu quero ler isso com atenção, porque a Federação Única dos Petroleiros e a Federação Nacional dos Petroleiros emitiram uma carta com dados diferentes e pedindo ao presidente Lula que cortasse. Então, eu quero ler essa reportagem para entender melhor o que está acontecendo. De qualquer maneira, acabou de sair um carregamento de aço do Brasil para o Estado de Israel. O Brasil não rompe relações diplomáticas, mesmo sendo totalmente humilhado, inclusive o presidente Lula sendo rebaixado pelo Estado de Israel, pelo Netanyahu, pelo seu ministro das Relações Exteriores. O Brasil disse que sancionou Israel para a venda de armas brasileiras para Israel, mas o problema também não está aí, está na compra de armamento, inclusive que os estados compram para fazer todo tipo de abuso de violência policial no Brasil. Agora, o caso, para mim, que eu tenho sido muito crítica, além do caso brasileiro, porque eu sou brasileira, também o caso da Rússia e da China. Isso, para mim, eu não tenho muita conversa, eu tenho amigos que divergem de mim nesse ponto, mas eu acho que é totalmente insuficiente o que eles fazem. Os chineses receberam lá delegações da Palestina para criar um grupo de unidade nacional entre os diferentes grupos políticos, incluindo o Hamas. A Rússia usa o Conselho de Segurança, no âmbito do Conselho de Segurança, daquelas reuniões que tem ali, das votações, a Rússia é muito dura com o Estado de Israel. Também tem laços, mantém relações com o Hamas há muitos anos, né? Desde que o Hamas foi eleito em 2007, na faixa de Gaza. Mas o que a gente tem que ver, tudo bem, essas são boas iniciativas, são passos positivos, ok, mas o que a gente precisa tentar entender no momento é o que é suficiente.
para parar o que está acontecendo, que é absolutamente revoltante para qualquer ser humano que tenha um pingo de empatia. Os dados que vazaram lá do Exército de Israel apontaram que Opa, será que Rose travou, caiu? Vamos ver. Inclusive, acabou de sair Alexandre Ramagem, 16 anos em um mês. Segundo France, 16 anos e um mês, Alexandre Ramagem. Travou, gente. Travou mesmo. Vamos ver. Depois que a gente. Inclusive, gente, depois que a gente terminar aqui daqui a pouco, aí eu vou ler os comentários do favoritos, né? Voltei? Opa, voltou. Aí só terminar um recadinho aqui. Aí eu vou ler os comentários e a gente encerra. Beleza, gente? Para eu manter a mesma dinâmica de Thalita, né? Tentando fazer esse papel impossível de substituir Thalita. Tu parou falando da Rússia, da postura da Rússia e da China, que era inadmissível. Desculpa, eu achei que você fosse ler os comentários, tá? Não. Vou ler depois da entrevista, da gente conversar. Então, para mim é esse. Eles fazem alguns movimentos que podem ser importantes, juntam lá os grupos da resistência palestina e etc. Mas aí é insuficiente. Essa é a resposta que a gente precisa pedir, porque a gente está falando dos BRICS e a construção de um novo mundo, de outras formas de comércio, de cooperação e etc. O Xi mesmo, na reunião da Organização para a Cooperação de Xangai, falou que é preciso criar outra organização, porque a ONU não está valendo de nada, e etc. E é verdade. Mas a gente está falando de países muito poderosos que poderiam, no mínimo, romper relações com o Estado de Israel. A gente não pode pedir aos chineses uma intervenção militar nem para a Rússia, porque a Rússia tem lá a guerra da Ucrânia, a China não pode criar um precedente por causa de Taiwan ou tensões no Mar do Sul da China. Isso é uma guerra que implica um confronto com os Estados Unidos. Ok, mas o cara chinês lá estava se encontrando com um israelense, tirando foto e postando no Twitter e falando que estava fechando novos negócios. Isso deve ter 2 meses, sabe? Então, assim, essa é uma coisa para mim que eu sou irredutível, porque eu acho que eu assisto cenas da Palestina todos os dias e ninguém vai me convencer de que o Brasil, de que a Rússia, de que a China, que são esses defensores de um novo mundo, estão fazendo o suficiente pelo povo palestino. Porque a gente não está falando de um conflito entre duas forças militares regulares, né? A gente está falando de um Estado colonial. Então, eu acho que a resposta tinha que ser outra, pelo menos no campo simbólico. Porque nem no campo simbólico eu acho que esse recado está sendo dado. Inclusive, assim, eu entendo que é difícil se posicionar, que, assim, que tem consequência se posicionar num conflito desse. Eu entendo a questão da cultura diplomática chinesa, que não é de hoje, não é de hoje, não é de ontem, não é do ano passado, é uma cultura milenar, né? É uma cultura política milenar. Mas, assim, eu acho que, querendo ou não, é um partido comunista, existe uma tradição internacionalista. Você veja Cuba, que não tem um pau para dar no gato, querendo ou não, se posiciona, faz ali o que está dentro da sua capacidade, e Cuba não tem mal como se defender direito. Cuba tem, mesmo assim, se posiciona. A própria Colômbia, África do Sul, países que se posicionaram e que não têm as condições de peitar o campo que Israel ocupa ali, né? Uma espécie de extensão dos Estados Unidos no Oriente Médio. Você imagina, dessa forma, né? Você imagina se fosse o Brasil defendendo o que o Gustavo Petro está defendendo, que é o envio de forças de paz? Isso teria um outro peso, sabe? Isso teria um outro peso. E olha, o Brasil já, né, teve aquele episódio totalmente nefasto do Haiti, inclusive o general Heleno, eu até brinquei que ele pegou só 21 anos, ele tinha que pegar muito mais, porque ele é um dos criminosos do Haiti. Mas assim, o Brasil já participou de forças de paz em outros lugares. Eu acho que
falta alguma coisa no discurso brasileiro. Nós estamos acuados. Sim, as coisas não são fáceis. O mundo está muito tensionado. Não é fácil também para a China, que tem essa tradição, não é fácil para a China, que pode ter problemas ali em Taiwan, Mar do Sul da China, etc. A Rússia está metida em outra guerra, mas eu acho que eles estão fazendo muito pouco, sabe? Eu acho que não ter, para mim, é uma coisa que eu sou realmente... Eu não abro mão de ter uma posição radical em relação a isso, porque o que a gente está vendo é assustador. É assustador. Você imagina, em quase 2 anos, 83% dos mortos são civis. Imagina o que estariam fazendo se a Rússia fizesse isso na Ucrânia. E a verdade é que tem uma série de questões envolvidas, né? O racismo com os palestinos, enfim, esse lobby sionista que opera no Brasil, que é uma coisa altamente nociva para a nossa sociedade. Há muitas questões. Eu não acho que seja um caminho fácil. Não estou dizendo isso. Não fazem e é uma coisa fácil. Mas eu me surpreendo de um país como a China e um país como o Brasil não conseguirem dar um passo, seja de qual forma for, a China principalmente em relação ao comércio, para um passo mais, que seja mais do que eles estão fazendo no momento, para tentar barrar esse genocídio, porque as coisas estão acontecendo e vai fazer 2 anos, gente. Daqui 1 mês, praticamente, menos de 1 mês, faz 2 anos da ofensiva do Estado de Israel em Gaza, que eles já mataram, e do cômputo dessas mortes, 83% são civis. É uma coisa muito absurda. Para a gente fechar aqui essa conversa, eu tenho visto, inclusive, em espaços que eu não imaginava ver esse debate, né? Um espaço, às vezes, muito acadêmico, da filosofia, né? Onde eu estudei, que o debate sobre a Palestina ser uma espécie de laboratório contemporâneo, onde você testa os limites geopolíticos, mas também do debate público, do que você pode imputar de violência a um povo sem que isso gere grandes repercussões. É claro, tem gerado repercussão, gera uma insatisfação, principalmente os civis, né? Uma Maria aqui, Maria Sá Xavier no chat falou que em Niterói tem uma brigada onde o pessoal tenta ajudar de alguma forma, lutar contra a forma. Você vê protestos em universidades, professores, nos Estados Unidos, né? Muita gente presa até, né? Por falar, mas isso não causa nenhum, não muda o que está acontecendo de certa forma, né? E parece que Israel não tem muito pudor em ser mal falado, por assim dizer, né? Ele não tem muito pudor, então ele vai lá e faz mesmo, e é isso aí, ele ataca 5 países num dia e fica por isso mesmo. A gente pode ler esse caso da Palestina, além de ser um conflito colonial, né? Clássico, né? Um conflito colonial clássico, né? Com todos os elementos ali. Além disso, eles estão aproveitando esse conflito colonial clássico para produzir uma espécie de laboratório que pode vir a servir num mundo tão tenso. Olha, o professor Bruno Huberman, que ele é uma autoridade em Palestina, acho que ele é professor aqui da PUC de São Paulo, eu sempre gosto de ler e escutar o que ele fala, porque ele estuda Palestina há muito tempo. Uma vez eu escutei ele numa entrevista explicando por que as armas palestinas são consideradas as mais potentes e quando eles vão fazer essas feiras para vender armas, o que eles mostram? Por que elas são tão boas? Porque elas são testadas nas pessoas, no teatro de operações. Elas foram testadas e por isso são bem avaliadas e por isso eles podem mostrar os resultados. Por isso que polícias do mundo inteiro compram essas armas, porque elas são testadas ali, em campo, na Palestina. Elas são boas, elas matam mesmo. Elas matam em escala industrial. E é uma coisa assim impressionante, porque realmente a Palestina é um laboratório nesse sentido, de quão potentes são essas armas. Agora, é um teste também, mais no sentido da sua pergunta, é um teste também para a humanidade, né? Eles estão testando a nossa capacidade de indignação. Veja bem, de 2 anos para cá, eu acho que é o que mais indigna as pessoas no mundo inteiro. Quando a gente está falando de protesto, sempre tem protesto
bandeira palestina, realmente há uma movimentação. A questão da flotilha já acontece há 10 anos, mas eu acho que agora são as maiores, né, as delegações. Inclusive, já mataram, num ano lá, mataram 10 turcos de uma vez só, no Estado de Israel. Que é isso que eles fazem. Eu acho que é um laboratório nesse sentido, de testar armas, de testar até que ponto eles podem criar uma desestabilização regional. Você falou, eles atacaram da noite para o dia, eu acho que eles atacaram 4 países simultaneamente. Então, eles vão fazendo esses testes sem ter respostas, né? Os Estados Árabes, 2 anos, né? As monarquias ali, o que elas fizeram? O Catar foi uma boa lição para o Catar, porque eles prometeram ter investimento dos Estados Unidos, eles são parceiros dos Estados Unidos, agora tiveram sua soberania violada. Mas vão dar a resposta? Eu não sei, a minha impressão que eu tenho é que é realmente um laboratório social, de armamentos, político, o último estado colonial do mundo, né? Um colonialismo mais clássico. É uma coisa assim horrorosa mesmo. E eu acho que eles vão fazendo esses testes, estão testando arma, estão testando qual que é a capacidade. Felizmente, esse ano eles receberam uma resposta do Irã, né? Eu queria que fosse uma resposta até mais efetiva, mais destruidora. E as pessoas ficaram felizes nas redes sociais de verem que eles tiveram uma resposta, porque a gente fica vendo todo dia criancinha com fome, morrendo, e felizmente a gente viu algum estrago, insuficiente também. Mas pelo menos agora estão deixando o Irã quieto. Mas eu acho que eles vão fazendo esses testes mesmo, usam a região como laboratório, os palestinos como laboratório para fabricação de armas, e sem muitas respostas. Isso é o que eu acho que é o mais assustador. Bem, para a gente dar um fechamento aqui nessa conversa, além de agradecer a presença de Rose, dizer que, apesar do improviso do dia, foi uma conversa muito boa, né? Apesar do assunto ser muito pesado, né? Geopolítica, essas coisas sempre muito tenso, muito pesado de se conversar. Então, vou passar para a Rose fazer umas considerações finais e se despedir aí do pessoal. Eu quero pedir desculpa, gente, mas eu acho que no final aqui deu para dar uma improvisada aqui, deu para no celular. Tá um pouquinho embaçado aqui para mim, eu não vejo direito, mas eu acho que deu para vocês entenderem aí o que eu estou falando. Eu até falei com a Thalita, quando eu voltar para Minas, a gente fazer um programa melhor, mais claro, que a minha internet vai estar melhor. E eu quero agradecer, muito bom falar com você, e às vezes eu assisto alguns vídeos seus, e é sempre bom para mim estar aqui no Farol. Eu sempre brinco, assim, quando eu venho com o Leandro e com a Thalita, que aqui é o único canal que ninguém me xinga. Obrigado. Obrigado, Rose. Eu que agradeço, a gente que agradece e até a próxima. Tchau, tchau.